Oba, tudo bom? Aqui é o Billy. Hoje vamos falar o que os chineses pensam sobre Cuba. China e Cuba, quando pensa em dois países, você pensa muita coisa em comuns, né? Principalmente do regime comunismo. Principalmente depois de 1959, a Revolução Cubana. Depois disso, o Fidel Castro virou presidente e ele adotou o comunismo como ideologia do política do seu país. Cuba também foi o primeiro país que reconheceu a República Popular da China, que é China continental. Então, os dois países já começou a ter essa relação muito próximas, né? O primeiro presidente de comunismo da China, Mao Zedong, e Fidel Castro tem relação muito boa também. E Castro já visitou China várias vezes, né? E os dois países têm bastante conversas entre níveis de culturais e também acadêmicos. Muitos cubanos, estudantes, ou trabalham, né? Tem essas coisas de intercâmbio com China e China também faz a mesma coisa, vice-versa. Mas essa relação entre China e Cuba, ela é bem mais longe do que a gente imaginava, na verdade. Desde 1837 já começou que tem primeiros chineses, de aquela época ainda a China era dinastia, né? Foram para Cuba para trabalhar no campo de cana-açúcar. Então, dessas pessoas foram trabalhar lá, depois de um tempo, um contrato de 5, 7 anos. Depois eles acabaram esses contratos, muitas pessoas não querem voltar para a China, porque a China ficou pobre, começou com guerra civil, tem guerra de muitos problemas surgiu. Então, tem os chineses ficou na ilha, né, de Cuba. E eles também misturam casaram com pessoas de local, de branco, de negro, de todas as raças lá. Então, criou muitos filhos mestiços, né? Assim. E também no capital de Cuba, Havana, fundou o primeiro e mais antigo bairro dos chineses na América Latina toda, América Latina. Ela é o maior, né? Então, mas depois diminuindo a população, mas na época do século XIX, no início do século XX, Havana tem um dos maiores concentração dos chineses em América Latina. Muitos chineses começaram a abrir restaurantes, abrir lojas e ganhando muito dinheiro, e eles adoram Cuba e ficou lá. Só que você sabe que depois Castro virou presidente, ele tirou muitos privilégios dos negociantes, tiraram muito terreno, tiraram os negócios dos chineses, então muitos deles tinham que fugir. Então começaram a sair muitos chineses naquela época. Muitos foram para Estados Unidos, principalmente em Flórida, que é mais perto. E eu fui para Flórida, aí eu achei interessante também que eu vi que tem comida cubana lá em Flórida, em Miami, né? Onde tem bastante cubano também. E entre esses cubanos tem chineses também. Então, dessas pessoas são descendentes dessas pessoas de imigrantes chineses em Cuba e depois partiu da Cuba para Estados Unidos. É bastante interessante que eles têm cultura chinesa e também ao mesmo tempo cubano. E eles falam espanhol também. Eu achei isso muito interessante de mix das culturas, né? Para mim é muito exótico assim. Mas aconteceu isso.
E também, antes de Fidel Castro, uma pessoa interessante, que era um ex-presidente da Cuba, Fulgêncio Batista, ele também tem sangue chinês. Então você pode perceber que os chineses têm bastante influência em Cuba em século XIX, início de século XX, né? E depois, como o comunismo começou em Cuba e tudo, em todos os chineses, a maioria dos chineses foram embora. E hoje em dia, em Havana, em Cuba, tem poucos chineses puros lá. Tem os chineses, tem os cubanos com sangue chinês, claro, por causa do gerações de casamento, casado com outras pessoas, né? Então tem bastante pessoas com sangue chinês, mas já são cubanos já. Mas 100% chinês agora tem muito pouco. A maioria foram embora por causa desse regime do comunismo. Era muito difícil para ganhar vida, para ganhar dinheiro, né? Porque chineses, assim, você sabe, quando viajar fora, quando mudar para imigrar para fora, eles querem ganhar dinheiro, abrir loja, fazer as coisas, fazer seu esforço e trabalhar e ganhar dinheiro e depois voltar para a China. Ou se me vê bem e não volta para lá, aí ele continua uma vida fora, mas eles têm que manter uma vida bastante confortável, né? Então, se não viver bem, foram embora. Isso é um caso, infelizmente, em Cuba, que muitos chineses foram embora depois Fidel Castro virou presidente. Mas uma coisa um pouco interessante também, às vezes contradizem, né? Porque Castro e Cuba era comunismo e China também era comunismo. Então, muitos desses chineses cubanos não tem como escolher outro lugar, porque eles não querem voltar para a China. Eles sabiam que China também é regime de comunismo, e ele sabia que em Cuba, comunismo não deu bem para eles. Então, eles preferem para Estados Unidos ou Europa do que onde eles cresceu, é Cuba, ou de origem China. É muito delicada essa situação. Mas, politicamente, como eu falei antes, Cuba e China sempre foram amigos, né? Talvez por muito tempo, décadas, China e Cuba. Cuba é o melhor amigo para chineses na América Latina, né? Como eu falei também, Cuba é o primeiro país que reconheceu a República Popular da China. Então, essa relação é muito interessante, mesmo os dois países são muito longe, e pessoas também de cultura e tudo são muito diferentes, né? Uma na China, na leste da Ásia, tem cultura asiática e tudo. Uma ilha tropical em Caribe, né? É bastante interessante que o comunismo consegue ligar esses dois países de ser muito próximos, assim. Praticamente isso. Hoje em dia, também nós temos boas relações, só que depois de Castro morreu, eu acho que essa relação não é tão forte como antes, né? E também a gente vê que Cuba está em transição também. Talvez, sei lá, um dia talvez Cuba vai mudar sua ideologia também de governo e tudo isso. Nós nunca vamos saber, né? Porque Cuba tem muito mais fácil de ter influência das Estados Unidos que da China, porque Cuba é praticamente 50 quilômetros, não sei, menos que 100 quilômetros da distância do território americano, muito perto. Então, nós não tem como saber. É isso. Muitos chineses também hoje em dia gostam de visitar Cuba porque não precisa visto e também querem ver o charme desses países,
Realmente é um país lindo, né? Com cultura, comida, também carros antigos, né? Prédios antigos, assim, que atrai muitos turistas, principalmente nós chineses, né? Mas os chineses de idade, eles querem visitar Cuba porque por causa dessa relação antiga de comunismo e tudo, eles queriam ver a influência da Castro em Cuba e tudo. É bastante interessante isso. Ok? Espero que você goste desse episódio. Se você tem alguma dúvida ou comentário, pode falar embaixo e eu tentar o máximo de responder vocês. E até a próxima. Obrigado. Tchau.